Então, eu gostaria de continuar, não terminar, mas terminar este tema ficará para uma próxima oportunidade. Eu gostava de continuar então hoje a falar sobre este tema. Este mundo não é para crentes. De facto, nós somos peregrinos e forasteiros. Peregrinos não são aquelas pessoas que há cerca de um mês vimos ali na beira da estrada a caminhar em direção ao centro do país. Isso não são peregrinos, são pessoas infelizmente cegas pela sua religiosidade. Peregrinos e forasteiros são pessoas que percebem que este mundo não é para eles. Nós somos também, diz a palavra de Deus, além de sermos peregrinos e forasteiros, somos o quê? De Deus. Da parte de Deus. Somos embaixadores. Somos embaixadores. E de facto nós somos embaixadores, somos os representantes de Deus aqui na Terra, no sentido em que estamos num território adverso, num território hostil, e devemos representar aqui os interesses de Deus aqui na Terra. O nosso objetivo principal não deve ser o aculturarmos-nos ao país em que vivemos, até porque esse país declarou guerra a Deus, mas sim defender os interesses da nossa pátria. A nossa pátria está nos céus, de onde também esperamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso. Então a nossa pátria é celestial, a nossa pátria não é este mundo. E é de nós se nos sentirmos demasiado à vontade com este país que declarou guerra ao nosso. Não é? Ao longo dos tempos, o mundo tem declarado guerra a Deus. Mas vai chegar o dia em que Deus vai declarar guerra a este mundo. Quando nos tirar a nós, os embaixadores deste mundo, e aí derramar toda a sua ira sobre este mundo que não quis nada com ele. E é mau, nós vimos pelo menos um exemplo de alguém que estava ali no meio, por assim dizer. Por um lado, sentia-se, parece, quem lê Gênesis, parece que estava ali demasiado à vontade em Sodoma, não é? Estou a falar de Ló, e que, devido à sua vida ali em Sodoma, chegou ao ponto, e isto é terrível, irmãos, chegou ao ponto em que quis evangelizar os seus genros, não é? E quais eram as boas novas que Ló tinha para os seus genros? Quais eram as boas notícias? Evangelizar é pregar boas novas. Quais eram as boas notícias que ele tinha para os seus genros? Sim, mas como é que eles podiam ser salvos? Não era Cristo morrendo na cruz pelos vossos pecados. Não, naquele momento não era isso. Não era isso. Naquele momento, o Evangelho qual era? Sodoma vai ser destruída. Temos de sair daqui. Isso era o Evangelho. Eram as boas novas. E o que é que aconteceu? O que é que os genros de Ló acharam? Realmente tens razão. Tiveram-no por zombador. Pensaram, estás a brincar comigo. Ou seja, até pode acontecer o seguinte. Estamos aqui neste mundo. Vivemos de forma demasiado confortável com este mundo. Atenção, não estou a dizer, vamos fazer como aqueles americanos, os Amish, aqueles que vivem no século XVIII, acho que nem usam eletricidade. Vivem à parte da sociedade, não influenciam a sociedade, são até ridicularizados pela sociedade porque querem viver no mundo à parte, mas isso é outra história. Não estou a dizer de nós sairmos deste mundo, porque o próprio apóstolo Paulo diz, senão teríamos de sair deste mundo. Não é essa a ideia. A ideia de Deus é nós influenciarmos este mundo, sermos sal e luz neste mundo. Mas imaginem alguém que está aqui, vive a sua vida, vem aos cultos, ao domingo e à quarta, e depois no seu dia-a-dia está demasiado à vontade com isto. Chega um momento em que quer evangelizar, em que surge uma oportunidade. E o que é que as pessoas são capazes de dizer? A sério, estás-me a falar disto?
Nunca imaginei que fosse assim, não é? Um bocado como aquele homem que eu vos contei também a história. De que é que eu vos contei a história daquele homem que foi trabalhar para um sítio onde as pessoas blasfemavam do nome de Deus. E o que é que aconteceu? No final de todo aquele tempo que ele passou ali, meio ano, a trabalhar num sítio hostil, ninguém deu conta de que ele era crente. Imaginem. Ló perdeu muito também devido a isso. E além de ter perdido muito, perdeu a credibilidade no momento decisivo de poder salvar os seus genros. Nem a sua mulher conseguiu salvar. Tirou as filhas de Sodoma, mas não tirou Sodoma das filhas, né? Porque as filhas cometeram incesto com ele. E ainda assim, diz o apóstolo Pedro que afligia todos os dias a sua alma. E ai de nós, crentes, neste mundo, sentimos-nos confortáveis, sentimos-nos bem neste mundo. Até gostamos destas coisas que o mundo nos vai proporcionando. E também, se calhar não vamos ter tempo para falar disso hoje, mas esta é também uma das formas com que o diabo nos tenta inutilizar. Tenta dificultar a nossa vida, facilitando-a. Parece estranho, não é? O diabo facilitando a vida hoje é mais fácil do que era há 60 ou 70 anos, quando alguns de vocês eram jovens crianças. A vida é mais fácil hoje. Mas será que isso se traduz no maior apego àquilo que é espiritual? Tenho sérias dúvidas, não é? Então, foi um pouco isto que falámos na semana passada, desta necessidade que nós temos de perceber que estamos num território hostil, num território adverso, e devemos ter cuidado com, passa a expressão, papar a propaganda do inimigo. Porque nós somos capazes de estar a ouvir, de tantas vezes ouvir a propaganda do inimigo, acabamos por ceder, acabamos por achar, afinal não há mal nenhum nisto ou naquilo. E às vezes eu fico estupefacto com a atitude de alguns crentes que, por lerem menos a Bíblia do que ouvir os opinadeiros na televisão, que têm vidas completamente contrárias ao que a palavra de Deus diz, eu ouço e penso assim, mas a Bíblia é clara quanto a isso. Só conseguem ludibriar-nos, conseguem enganar-nos. Há situações, eu lembro-me de ver um filme bonito, era um filme bonito, em duas partes. E eu chego ao final do segundo filme, porque no primeiro filme um casal, um rapaz e uma rapariga encontraram-se, depois desencontraram-se, ainda não havia telemóveis nem nada na altura, desencontraram-se e encontram-se alguns anos depois. Tanto um como o outro casados, não entre si, e reencontram-se. E uma pessoa vê o filme e chega ao fim a pensar, era tão bom que eles ficassem juntos agora, não é? Porque o mundo consegue levar-nos para ali, não é? Ficamos a pensar, eles dão-se tão bem, era bom que eles ficassem juntos no fim, não é? Ou seja, aquele manda a mulher dele passear, a outra manda o marido dela passear e ficam juntos. Isso é que é uma história bonita. É assim que o mundo, o inimigo das nossas almas, Satanás, vai moldando o nosso pensar. E, às vezes dá-me vontade de pôr em pausa e pensar assim, mas o que é que a Bíblia diz sobre o assunto? A Bíblia é clara. Mas o diabo opõe-se a nós desta forma. Eu quero então hoje falar-vos um pouco sobre como é que o diabo tem atacado os crentes ao longo dos tempos. Várias formas. Nos primeiros tempos, mesmo no tempo do Senhor Jesus Cristo, como é que ele fazia? Era através da perseguição. João Batista foi decapitado
o Senhor Jesus Cristo foi crucificado, Tiago foi decapitado, Paulo também, Pedro terá sido crucificado de cabeça para baixo, não é? Diz a tradição que todos os apóstolos, com exceção de João, terão sido martirizados. Era assim que eram perseguidos. No tempo de Nero e nos imperadores que se seguiam, os crentes eram lançados às feras. E aqui eu gosto de, apesar de ser uma situação dramática, não é? Alguns deles morreram mesmo, não é? E lembro-me de ver, foi num filme qualquer, em que estavam uns crentes que eram para ser atirados às feras, mas eles estavam a orar e depois aparece eles a serem libertos. Ou seja, houve ali um milagre, quase como no tempo de Daniel. E eu gosto às vezes de pensar que, será que os crentes, naquele tempo, tinham aquela expectativa? O Senhor vai livrar-nos dos leões como livrou a Daniel. Será que tinham esse pensamento? Se tinham, muitos deles ficaram desiludidos. Porque muitos deles morreram. Mas espero que eles fossem capazes, e que eu fosse capaz, se estivesse nessa situação, de ter o discernimento espiritual de dizer o que disseram os amigos de Daniel. O que é que disseram os amigos de Daniel? Deus é poderoso para nos livrar. Mas mesmo que não nos livre, fica sabendo, ó rei, que nós não vamos adorar a imagem que tu mandaste fazer. Por outras palavras, é este o pensamento que qualquer crente deve ter. Não é, Deus é poderoso para nos livrar. E o irmão estava a dizer muito bem, mas se não livrar, não é por isso que a gente vai mudar. Fala-se que a crueldade dos romanos era tal que mergulhavam os corpos de crentes e outras pessoas. Não, a gente fala de crentes, mas provavelmente fariam isso com outros. Mas a perseguição que moviam aos crentes levava até isto. Mergulhavam os seus corpos em algum material combustível e usavam-nos como tochas humanas. Ou seja, uma crueldade tremenda. Conta-se, também diz-se que Nero pôs fogo a Roma para poder culpar os crentes e para lhes poder mover uma perseguição. Ou seja, foi ataques mesmo cruéis. Coisas que, olha, eu nem sei o suficiente da história da perseguição, mas há livros sobre isso. Mas para este estudo não estive a pesquisar exaustivamente, mas há livros, está documentado sobre a forma como era cruel a perseguição. Mas sabem uma coisa? Isto era na tentativa de fazer o quê? De destruir a igreja. Resultou? Não resultou. Um bocado como, e posso pôr a passagem, se fizeres favor? Não dá para pôr a passagem? Ótimo. Não há problema, está de folga hoje. Êxodo 1:12. Quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia. Isto é sobre quem? Êxodo 1:12 é a perseguição que Faraó fez à nação de Israel. Quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia. Tremendo. Ou seja, não foi assim que o inimigo das nossas almas conseguiu levar avante os seus intentos. Sabe o que é que há uma frase muito bonita que costuma dizer neste sentido? Talvez alguns conheçam: o sangue dos mártires não sabem? O sangue dos mártires é a semente da igreja. O objetivo do inimigo era
Estão a ver, mostrar aos outros, estão a ver o que é que acontece? A quem segue essas ideias? O fim é este. Querem mesmo meter-se nisso? Algo parecido com isto aconteceu nos primeiros tempos das igrejas aqui em Portugal. Tiveram a vida facilitada? Tem aqui alguns irmãos mais velhos, crentes, se calhar, do tempo das primeiras igrejas aqui em Portugal. Eram tempos fáceis? Ou talvez a irmã Ruth se lembre de histórias que os pais contavam? Eram tempos fáceis? Não eram. Eram perseguidos. Eu tenho a ideia de até alguns trabalhos que tentaram abrir terem de fechar porque a oposição era muito grande. Porque havia sempre, estamos a falar do tempo do Estado Novo, em que o pároco da localidade tinha muito poder, tinha ligações possivelmente até à PIDE, ou pelo menos ao regime que havia na altura, e de facto não era nada fácil. Mas o que é que acontecia? Quem cá vinha porque tinha sede do Evangelho. Tinha sede desta mensagem que transformava. E via nos crentes algo de diferente. E porquê? Porque não era crente qualquer um. Não era fácil ser crente. Os crentes eram perseguidos. Os crentes não eram pessoas que tivessem uma vida facilitada. Eram rotulados, eram os protestantes, eram outros nomes, e depois inventavam coisas sobre como é que eram os cultos aqui dentro e que vínhamos aqui era para ganhar dinheiro, coisas, ou seja, há toda uma série de disparates que se dizia sobre que eram comunistas também, falavam que eram comunistas. Tudo servia para atacar. Mas sabem o que acontecia? Os que vinham aqui, os que eram crentes na altura da perseguição no Império de Roma, tanto que eles até viviam onde? Nas catacumbas, em lugares escondidos, no subsolo, para não serem mortos. Não era de facto fácil. Mas acham que alguém se juntava a estas pessoas só para ver como era? Olha, eu vejo aquelas pessoas a serem perseguidas em massa, serem mortas, serem tiradas às feras. Eu também quero ir para lá. Parece ser fixe aquilo, parece ser interessante. Acham que alguém queria aderir àquilo? Só aderir? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, há alguns aderentes. Pessoas que parece-lhes interessante, não lhes causa grande desconforto e até andam no nosso meio, mas não são verdadeiros crentes. Naquele tempo não havia aderentes. Só havia crentes. Ou seja, não havia falsos convertidos. Quem é que queria ser atirado às feras? Quem é que queria ser perseguido? Quem é que queria toda uma série de coisas negativas que vinham como consequência de quererem? Quem é que queria? Se não fosse verdadeiramente de acreditar naquilo. Ninguém. Eu penso que já vos falei aqui do Onesíforo. O Onesíforo, como uma daquelas pessoas que Paulo refere nas suas cartas, que ele com muito... penso que é em 2 Timóteo que ele fala, me procurou e me achou. Agora não estou a encontrar a passagem. Deus conceda misericórdia. Exatamente. De 1,16 de 2 Timóteo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, que muitas vezes me recriou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. E depois fala no fim desta epístola, diz: Deus conceda graça à casa de Onesíforo.
Não. Há outra passagem que ele também fala de Onesíforo. Ele fala de Onesíforo como se ele já não estivesse cá. E eu creio que o facto de Onesíforo ir a Roma, visitar Paulo, estar com Paulo, isso provavelmente trouxe-lhe problemas e poderá até ter sido eliminado à conta disto. Porque naquele tempo, não pensem que ir a Roma, visitar Paulo, não era chegar ali como quem vai aqui a Custóias. Vai lá, tem de deixar a identificação e depois passa o portão e mais qualquer coisa e depois vai para uma salinha visitar a pessoa que conhece. Não, na altura não era nada disto, era muito mais complicado. E como Paulo era uma pessoa perigosa, qualquer pessoa que estivesse associada a Paulo tinha também, não poderia esperar grande aceitação. Há uma história que se conta, mas eu tenho alguma dificuldade em aceitar estas histórias só porque já os ouvi. Porque eu podia... Ontem enquanto pensava aqui afinar alguns pormenores deste estudo, lembrei-me de perguntar ao ChatGPT sobre algumas historietas que a gente ouvia. E uma delas é esta, que já ouviram, provavelmente já ouviram que foi na Rússia ou na China, é sempre sítios longe. Nunca foi cá em Portugal, nunca foi ninguém que a gente conheça diretamente. É sempre histórias lá longínquas. E esta é uma delas que pode ter acontecido, pode não ter acontecido. Se calhar já lemos e tomamos aquilo como verdade. Só que hoje em dia, qual é o problema? É que há 50 anos, um irmão nosso subia aqui ao púlpito, tinha lido num livro uma história qualquer, contava e toda a gente dizia extraordinário. Pensávamos mesmo que aconteceu. E se calhar não aconteceu nada. Só que na altura não tínhamos estas ferramentas, não tínhamos o Google, não tínhamos o ChatGPT e outros métodos de pesquisar. Portanto, eu não tenho certeza se esta história é verídica, mas já ouviram, penso eu. Estava numa igreja, lá num sítio onde havia perseguição, estavam os crentes reunidos num determinado sítio. Vamos imaginar aqui. E de repente entram pessoas armadas aqui dentro e dizem assim: quem não negar a Cristo vai ser executado. Já ouviram a história, não já? Vai ser executado. E alguns, olha, não, também eu só estava aqui a ver, eu nego, e fugiram, deixaram ir. Aqueles que negaram a Cristo deixaram-nos ir. E os outros ficaram ali à espera de serem fuzilados e sofrer, serem tidos por dignos de sofrer, não é? Como é que dizia? Como é que dizia Pedro e João? Regozijaram-se por terem sido achados dignos de sofrer por amor do Senhor. É. E quando eles estão ali só com os terroristas, os terroristas dizem: olha, nós somos crentes também e queremos ter comunhão com os verdadeiros crentes. Era só uma pequena partida, não era bem uma partida, era não nos interessa ter comunhão com aqueles que estão aqui só porque vêm os outros. Então tiveram ali depois uma boa comunhão. É uma história que se conta e que pretende ilustrar exatamente isto que eu estou a dizer. Quando é fácil ser crente, quando não há consequências negativas pelo facto de nos identificarmos com Cristo, é fácil. Agora, quando é difícil, aí já não há tanto interesse. Não creio que naquele tempo alguém aderisse só pelo prazer daquilo ser... só pelo prazer de ser perseguido, de ser morto. Não faz sentido nenhum. Um dos argumentos que eu mais gosto de ouvir e de dar em relação à ressurreição do Senhor Jesus Cristo, eu até vos falei disso por altura da Páscoa, é aquele argumento de, imaginem, aqueles 11 homens que, antes do Senhor Jesus Cristo lhes aparecer ressuscitado, eram uns cobardolas,
eram desorganizados, eram incrédulos, não davam uma para a caixa, por assim dizer. E depois de dizerem que viram o Cristo ressuscitado, sujeitaram-se a tudo e mais alguma coisa. À morte, à perseguição, perderem tudo. E não negaram até ao final dos seus tempos. Porquê? Porque aquilo realmente era verdade, era real para eles. Mas para alguém que aquilo não é real, ao primeiro apertão, cedem logo. Quem é que vai sujeitar-se à perseguição, à perda de tudo e mais alguma coisa por algo em que não acredita? Ninguém. Ninguém certamente o fará. Então a perseguição era como que um filtro, algo que... ou um crivo. Era um crivo. Aqueles que são verdadeiramente crentes passam no teste da perseguição. Os curiosos, os oportunistas, os que só andam a ver, esses deixam-se ir. O que torna assim a igreja naquele tempo era mais firme, mais sólida. A fé não era uma fé só de fachada, era algo mesmo real. E gostava de vos falar de algo que, na minha opinião, foi bem pior do que esta perseguição feroz que os crentes sofreram naquele tempo, que foi o facilitismo. Mais tarde, dentro do Império Romano, o que aconteceu? Constantino legalizou o cristianismo, já não eram mais perseguidos, e mais tarde o Teodósio, outro imperador, tornou a religião oficial do Império Romano. E aí todos eram cristãos, todos. Isso tornou a fé mais genuína? Não. Nós vemos depois, uma coisa curiosa que aconteceu na altura, foram as festas e os deuses serem uniformizados, porque havia, dentro do Império Romano, a ideia foi tornar aquilo uma unidade mais coesa. Não haver uns que tinham umas coisas para ali, lá nos países, nas regiões mais a leste, depois nas regiões mais a oeste tinham outras tradições, mais a norte tinham outras, era tentar unir tudo. E é daí, creio eu, que vemos certas festas, como o Natal, naquela data, como os santos, chamados os santos da Igreja Católica, foi tudo uma tentativa de unir as várias fés que havia, as várias crenças que havia no Império. Isso não tornou a fé mais apurada, mais definida. Tornou aquilo tudo uma amálgama de coisas que não fazem sentido nenhum. E vemos hoje, nós vemos, e cuidado porque também pode acontecer connosco, práticas religiosas e que nós pensamos assim, espera lá, a Bíblia diz isto, e estão a fazer aquilo. A Bíblia diz isto, a Bíblia é quase omissa em relação a esta pessoa. E agora vemos a ser posta num pedestal, literalmente num pedestal, e com poderes quase divinos. Lemos a Bíblia e vemos que o Senhor Jesus Cristo expulsou demónios de Maria Madalena. Vemos a tradição e o que é que ela é? O que é que ela era? Prostituta. A Bíblia não diz nada disso, não é? Lá está, porque são tradições. E quando a gente se afasta da Bíblia e começamos a importar coisas daqui, importar coisas dali, a fé fica deturpada, não fica imaculada e certamente não é aquilo que Deus pretende. Mais valia para a fé cristã ter continuado a ser perseguida.
Porquê? Alguém gosta de perseguição? Não, eu não gosto. Mas também é uma coisa que é verdade. Nos tempos em que havia perseguição, os crentes estavam aqui a horas. Não chegavam às 8h15, 8h20, como alguns, não é? Ou faltavam aos cultos porque está a dar alguma coisa interessante na televisão. Não havia televisão. Não havia estes luxos todos que há agora. Os crentes não tinham carro, mas faziam uma distância se calhar maior do que nós hoje com um carro estamos dispostos a fazer. É muito longe. Amanhã temos de ir trabalhar. Olha, não sei se vocês já ouviram estas histórias, mas eu lembro-me, um irmão nosso, o irmão Teles, contar que ele ia pregar ali na zona da Bairrada. Uma igreja qualquer ali, uma igreja pequenina. E que o horário até era um pouco estranho porque as pessoas iam tratar da lavoura, iam tratar do campo e dos animais e tudo mais, e só depois, quando já era noite, é que vinham ao culto. E às vezes as pessoas estavam encostadas à parede. Estavam encostadas à parede, não se sentavam, estavam encostadas à parede. Porque estavam tão cansadas. Estavam tão cansadas que se sentassem adormeciam. Então, as pessoas realmente tinham sede, tinham desejo de ouvir a palavra de Deus. Hoje em dia temos tudo. Temos livros. Já viram os livros que vocês até têm aqui? E que se até oferecerem um livro agora, quem é que quer um livro? Antigamente até um folheto. As pessoas ofereciam um folheto, as pessoas recebiam com outra vontade, que hoje temos tudo. Temos tudo e não queremos nada daquilo que realmente é valioso. Irmãos, ficamos por aqui. Numa próxima oportunidade continuaremos a falar um pouquinho sobre este adormecimento. O inimigo das nossas almas percebeu que era melhor manter aqui os crentes adormecidos, inutilizados, em grande medida. Mais vale isto do que eles estarem a ser perseguidos, porque sendo perseguidos, eles crescem e multiplicam-se. Quanto mais os afligia, tanto mais cresciam e se multiplicavam. Ficamos por aqui, até uma próxima, se o Senhor o permitir.